é que Maria vai voltar e vai contar para os discípulos. O texto diz que os discípulos não acreditaram. Aí, Pedro vai sair correndo. Vai entrar no sepulcro. Aí Pedro dá um detalhe que as mulheres não dão. Pedro diz que ele encontra um lençol. E o lençol estava em... Isso aqui é duas provas para mostrar para Pedro. Primeiro, se alguém foi roubar o corpo, se o corpo foi roubado, porque o medo na época era alguém roubar o corpo. Se o corpo foi roubado, por que quem roubou teve tempo de dobrar o lençol e deixar abaixo? Aleluia. Segundo, há um aspecto cultural aqui, que pesa muito dentro da cultura judaica. Segundo a cultura judaica, quando alguém entrasse em uma casa e fosse convidado para alimentação, para um almoço ou para uma janta, e se no meio desse caminho o convidado fosse se levantar, ele pegava o lenço, dobrava o lenço e deixava à parte. O lenço deixado à parte significava que o convidado saiu, mas depois retornaria para participar do almoço. Quando Jesus ressuscita, ele deixa o lenço porque dentro do aspecto cultural, quando Pedro olha para o lenço, o texto diz que Pedro olhou e creu. Quando Pedro está vendo o lenço dobrado, Pedro entendeu que ele foi, mas ele vai voltar. Pega na mão de alguém que está perto de você, sacode ele, balança ele, diga a ele, está voltando aí. Diga para ele assim, na primeira vinda. Diga, na primeira vinda. Está fraco, diga, na primeira vinda. Ele veio como filho do homem. Na segunda vinda, ele vai vir no cavalo branco. Diga, na primeira vinda, ele morreu na cruz. Mas na segunda vinda, ele virá sobre as nuvens. Quem tem glória dá glória, quem dá glória recebe, quem recebe dá glória. Na primeira vinda ele veio como filho do homem, na segunda vinda ele vai vir como o próprio Deus. Na primeira vinda ele foi crucificado, na segunda vinda ele é o próprio Deus. Na primeira vinda ele veio como homem, foi machucado, foi ferido e morreu pelos nossos pecados. Na segunda vinda ele vai vir como todo poder, como toda autoridade, como toda glória. Na primeira vinda ele montou em cima de um jumentinho. Na segunda vinda ele vai vir montado em um cavalo branco. Na primeira vinda ele veio como homem, mas na segunda vinda ele vai vir com os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente. Ele vai vir com uma coroa sobre a tua cabeça. Na sua coxa esquerda vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levanta a mão quem tem fé, levanta as duas quem tem juízo. A tua família não vai se perder, teus filhos não vão se perder, teus parentes não vão se perder, e antes do arrebatamento toda a tua casa vai se converter. Mas só recebe quem fizer aquele barulho que o diabo não gosta.